nos deu saber do Espírito. Conheçamos assim a esperança, a qual nos chamou como herança. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos como devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, caríssimos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais generosamente operadas por nossa PASCOM paroquial. O Evangelho de hoje narra para nós o momento que Jesus dá a conhecer aos seus apóstolos como será a sua missão. O momento onde Jesus mostra aos discípulos como ele redimirá a humanidade. E mostra então que ele irá sofrer, irá ser rejeitado, irá ser excluído, irá ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amados irmãos, quando Jesus anuncia aos apóstolos qual será o seu fim, qual a sua missão, os apóstolos não compreendem. Pelo contrário, os apóstolos, aqui encabeçado por Pedro, quase que se revoltam contra o Senhor. Eles esperavam que Jesus fosse o rei de Israel. Ele esperava que Jesus entrasse em Jerusalém e tomasse à força o poder e se transformasse no Messias, não o Messias conforme Isaías, que é o servo sofredor,
mas o Messias conforme o imaginário popular, alguém que exerceria o seu poder por meio das armas. Pedro então fica desiludido com Jesus. E Pedro repreende Jesus. E Pedro chama o Senhor no cantinho. Desconfie quando alguém lhe chamar no cantinho. Jesus é chamado por Pedro no cantinho. E Pedro então repreende o Senhor. Que isto não te aconteça. Deus não te permita tal coisa. O que é que Pedro está dizendo sem saber? Pedro está dizendo: Jesus, você não deve salvar a humanidade. Jesus, você não deve fazer a vontade de Deus. Jesus, você não deve obedecer a Deus e assim salvar a humanidade. Mas Jesus não cai nessa tentação pela boca de Pedro. Jesus coloca Pedro no lugar dele. É interessante, nós acabamos de ler no Evangelho que Jesus diz: vai para longe de mim, Satanás. Mas no texto original, no texto em grego, Jesus não diz a Pedro: vai para longe de mim. Jesus diz a Pedro: coloca-te atrás de mim, Pedro. O que isso significa? Jesus está dizendo a Pedro: eu sou o mestre, você é o discípulo. Você deve seguir-me e não eu seguir a ti. Por isso, coloca-te atrás de mim. Coloca-te na condição de discípulo, na condição de seguidor, não na condição de quem conduz ou de quem é mestre. Amados irmãos, Jesus foi muito forte com Pedro. E Jesus é forte com cada um de nós. Sempre que Jesus nos apresenta o caminho da salvação, Ele nos apresenta através da cruz, através da renúncia. E muitas vezes nós dizemos como Pedro: eu não aceito a tua cruz, eu não aceito o teu sofrimento, deixa que eu me salve de acordo com o que eu penso que é melhor. Então aqui nasce o primeiro convite de Jesus para cada um de nós: colocar-se na condição de discípulo, colocar-se na condição de quem segue o Mestre. E seguir o Mestre é aceitar a cruz. Por isso Jesus diz: olha, vocês fiquem atentos, porque se alguém me quiser servir, este deve renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. A vida cristã, amados irmãos, ela se resume nestes 3 elementos que o Senhor fala: tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e seguir o Mestre. O que significa então tomar a cruz? Tomar a cruz é aceitar o sofrimento de cada dia, é aceitar os desafios de cada dia, é aceitar os problemas e as dificuldades de cada dia como um meio de santificação. Todo ser humano sofre. Está escrito lá no livro de Jó: não é porventura a vida do homem sobre a terra uma batalha? Todo ser humano carrega sofrimentos, embora nós tenhamos sempre a tentação de querer medir a cruz um dos outros, de achar que a cruz do outro é mais leve e achar que somente a minha é pesada. O sofrimento faz parte, transversalmente, à humanidade. Faz parte de cada ser humano que veio à luz neste mundo. Porém, o cristão reconhece no sofrimento a sua participação na cruz de Cristo.
O cristão não vê o sofrimento como uma barreira, como um empecilho para o seu crescimento. Pelo contrário, o cristão vê no sofrimento a realidade capaz de uni-lo à cruz do Senhor. Por isso São Paulo escreveu: eu estou pregado na cruz com Cristo. Por isso que no dia do nosso batismo, o sacerdote traçou em nossa fronte a cruz e disse: fulano, nós te acolhemos na comunidade cristã. É na cruz que nós somos acolhidos. É na cruz que nós somos reconhecidos como cristãos. Não busquemos fugir às cruzes. Busquemos ressurreição em cada cruz. A cruz sem Jesus é morte, é dor. A cruz com Jesus é ensinamento. A cruz com Jesus é sabedoria. Por isso São Paulo também ele escreveu: para os judeus a cruz é uma maldição. Para os gregos a cruz é uma loucura. Mas para nós que somos de Jesus, a cruz é a nossa glória e a nossa salvação. Por isso que na Quinta-feira Santa, o canto de entrada que nos introduz no mistério de Cristo nos diz: nós devemos nos gloriar na cruz de Jesus. Nela está a nossa vida e salvação. E aqui me permitam abrir um breve parênteses. A nossa cruz, a cruz física, que às vezes carregamos no peito, que às vezes tem na nossa casa, nas nossas paredes. O que significa aquela cruz colocada sobre o altar, na parede, na nossa casa? Seria um amuleto para nos proteger do mal? Seria uma lembrança do que Cristo sofreu por mim? Ou é muito mais que isso? É um sinal de que toda cruz, Cristo está nela. E com Cristo, a cruz é caminho de salvação. E por isso, devemos sempre ter uma cruz próximo a nós, para que no momento da dor, da angústia, da tristeza, olhemos para ela e vejamos que ela é a chave do céu, que ela é a ponte que nos fará atravessar este mundo e chegar até Deus. Fechemos o parênteses. Assumir a cruz. Qual é a cruz que eu preciso assumir hoje na minha vida? Cada um sabe perfeitamente qual é essa cruz. Às vezes é uma doença que apareceu de modo improviso. Às vezes é uma pessoa, às vezes é o teu trabalho, às vezes é a incompreensão, às vezes é a tua casa, é a tua família. Aceita a tua cruz e com ela aceita a salvação. Segunda coisa que o Senhor nos pede: renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo, amado irmão, querida irmã, significa colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Significa que nós, não somos nós a guiar a nossa existência, mas nós somos guiados pelo Mestre. É o modo de pensar de Jesus que me guia, é a sua mão que guia os meus passos neste mundo, não sou eu. Por isso que nosso Senhor, quando ensinou o Pai Nosso como modelo de toda a oração, Ele nos faz dizer todos os dias: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este seja feita a vossa vontade significa a renúncia que cada um tem que fazer de si mesmo, para assim chegar ao céu. Porém, quando a gente fala em renúncia, a gente fica um pouco preocupado. É como se estivéssemos perdendo alguma coisa, quando na verdade estamos recebendo tudo. Quem renuncia por amor de Jesus,
não perde nada, mas pelo contrário, ganha tudo. Por isso Jesus conta na parábola daquele homem que buscava pérolas preciosas. Jesus conta ali a história de uma renúncia, porque aquele homem, quando encontra a pérola preciosa, qual é a atitude dele? Ele vai, vende tudo o que tem, e o evangelista completa: vai, vende tudo o que tem, com alegria, e adquire aquela pedra. A renúncia não é deixar de lado coisas boas e saborosas da vida. A renúncia é escolher o melhor, escolher a melhor parte, escolher a pérola preciosa, descobrir e escolher o tesouro escondido no campo. E quem encontra o tesouro, quem encontra a pérola, renuncia tranquilamente a todo o resto, porque encontrou algo mais valioso. Amados irmãos, devemos analisar a nossa própria vida e pensarmos: se eu ainda, ao renunciar às coisas do mundo, se eu ainda acho que isso é um peso, que isso é perder alguma coisa, é porque eu não considero ainda Jesus como a pérola preciosa da minha vida. É porque de fato ainda eu preciso compreender pelo que eu estou trocando, e eu estou trocando por algo muito maior. Estou trocando por Jesus. E por último, seguir o Senhor, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Seguir o Senhor é estar disposto a que Ele dite o modo de vida. Seguir o Senhor não é simplesmente colocar o seu nome na igreja como se a igreja fosse um fã-clube de Jesus. Seguir o Senhor é deixar que Jesus habite no teu coração, é transformar a tua mentalidade, é transformar o teu jeito de ser, é transformar o teu modo de enxergar a vida e o mundo, para ver o mundo, a vida, de acordo com Jesus, para passar a enxergar a realidade sob a ótica de Cristo. Por isso nós lemos na segunda leitura de hoje, São Paulo nos dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai-vos por meio de Jesus. Nós não devemos seguir o mundo, nós devemos seguir Jesus. Nós não devemos seguir as modas, nós não devemos seguir o que está na última, nós devemos seguir o que é permanente, o que é eterno. Quantas modas já passaram? Quantas pessoas já passaram? Quantas pessoas que eram importantes, quantos impérios, quantos reinos? Todas as coisas passam. E quem coloca nessas coisas passageiras a sua esperança, quando elas passarem, ficarão de mãos vazias. Mas quem confia no Senhor, quem coloca a sua esperança no Senhor, este será feliz para sempre, porque Jesus não passa, porque Jesus é eterno. Como lemos na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, amados irmãos, busquemos durante essa semana concretamente colocarmos em prática o Evangelho, sobretudo neste mês dedicado à Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é um livro para ser admirado, ela não é um livro sagrado para ser deixado num relicário. A palavra de Deus é a meta da nossa vida. A palavra de Deus, como diz a própria Bíblia, é a lâmpada que ilumina os nossos passos no caminho do céu. Tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Busquemos no caminho desta semana aprender de Jesus
o que significa renunciar a si mesmo, o que significa tomar a sua cruz e o que significa segui-lo, para que o último versículo do Evangelho se realize no último dia da nossa vida. Assim termina o Evangelho de hoje. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme agiu neste mundo. Retribuirá a cada um conforme soube aceitar a cruz, renunciar a si mesmo e a segui-lo. Porque Ele é amor, é bondade, é misericórdia. Porque Ele não deixará sem recompensa aqueles que souberam neste mundo viver por Ele. Supliquemos a Virgem Maria que nos ajude a viver esse Evangelho, para assim nos aproximarmos do Senhor. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,